Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde? Aqui no nosso canal LE Esportes. Eu já te convido de antemão, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha e deixa claro o teu comentário geral, tua dica, tua crítica, tua sugestão, tua participação geral é muito importante para todos nós. Eu sou o Luiz Eduardo e vamos lá falar de Palmeiras e Ceará, Ceará e Palmeiras, jogo válido pelo Brasileirão, beleza? Vamos lá então, isso porque o Palmeiras venceu pelo placar de 2-1, os gols do jogo marcados por parte da equipe alviverde pelo Lopes e também pelo Dudu, e no caso o gol marcado pela equipe do Ceará, do Mendonça, beleza? A gente tem que dizer inicialmente que essa foi uma partida muito bem movimentada, com chances criadas para ambos os lados, e é bem verdade que o Palmeiras venceu não só por ter construído já uma vantagem segura na primeira etapa, mas também pela qualidade individual dos seus jogadores que todos nós temos conhecimento, né? O Palmeiras, inclusive, momentaneamente abriu 7 pontos de vantagem para o vice-líder Corinthians, mas essa vantagem pode diminuir, isso porque o Timão joga na rodada, beleza? Contra a equipe do Botafogo. E é fato que, inclusive, a equipe do Abel Ferreira poderia e muito ter se complicado, né, na reta final do jogo, e já a gente fala um pouco mais detalhado sobre isso, beleza? Mas a gente também tem que dizer que a equipe do Palmeiras sai muito fortalecida desse confronto. Isso porque é muito importante que a gente cite que a decisão contra o Atlético Mineiro, né, pela Libertadores, que se aproxima, inclusive é o próximo compromisso do Palmeiras, que já a gente detalha, era muito importante que a equipe do Abel Ferreira conquistasse os 3 pontos e jogando, né, na Arena Castelão, que nunca é fácil, ainda mais com a equipe do Ceará, que é uma equipe, sem dúvidas, muito qualificada e que as equipes que vêm jogar no estádio da equipe cearense costumeiramente sofrem, né, para conquistar os 3 pontos, tá? E os 3 pontos não são só importantes na caminhada do Palmeiras, mas sem dúvidas para a manutenção da confiança de um time que passou, né, por um certo período de irregularidade, a gente pode dizer, mas com certeza está retomando o caminho, né, dos triunfos, das vitórias. Vamos falar especificamente sobre as duas etapas, tá? Isso porque no primeiro tempo o Ceará começou melhor, em que a equipe do técnico Marquinhos Santos pressionava o setor de meio campo do Palmeiras, inclusive povoou esse setor, dificultando e muito a saída de jogo do Danilo, a saída de jogo do Zé Rafael. E principalmente a equipe cearense baseava o seu jogo até em alguns momentos nos contra-ataques, mas também com a posse da bola. Inclusive ali nos primeiros 10 minutos a equipe do Vozão foi melhor do que o Palmeiras. Mas a partir daí a equipe do Abel Ferreira equilibra um pouco as ações do jogo e principalmente, né, galera, como a gente fala, a qualidade individual da equipe do Palmeiras faz o coletivo funcionar muito melhor. E não à toa a equipe paulista está na liderança da competição. Isso porque quando surge a oportunidade, eles simplesmente cravam, né? Não deixam passar batido. E aí é nesse contexto onde vai surgir a qualidade individual da equipe do Palmeiras. E aí eu estou falando especificamente do Dudu, que foi, dentre todos os outros jogadores, né, da equipe do Abel Ferreira, o principal destaque. É um cara que no X1 tem muita qualidade, né? É um jogador simplesmente impressionante esse tal de Dudu, beleza? Um craque de bola, realmente é um atleta muito diferenciado. E a gente tem que falar com relação ao Dudu que no primeiro gol do Palmeiras ele não desistiu do lance, diferentemente dos atletas do Ceará que simplesmente olharam para o lance, né? Deixaram o lance passar diante dos seus olhos e o Dudu não, persistiu e foi lá e foi premiado no caso com o gol, beleza? Além disso, a equipe do Abel Ferreira fez o que o Ceará havia proposto no início do jogo, que era justamente aproveitar-se dos vacilos do adversário e sair no contra-ataque. E foi assim que saiu o segundo gol do Palmeiras. Numa vacilada, né, de troca de passes do Ceará no setor ali de meio de campo, uma roubada rápida, o time do Marquinhos Santos totalmente espaçado, totalmente aberto, e um passe vertical entre os dois zagueiros, o Messias e também o Gabriel Lacerda, para o Lopes, né, fazer aí o seu gol, né, com a camisa do Palmeiras, beleza? E a equipe do Abel Ferreira, esse cenário era o ideal. Isso porque, tendo um confronto dificílimo contra o Atlético Mineiro logo mais pela Libertadores, um 2-0 no primeiro tempo, fora de casa e com a qualidade do Palmeiras, a tendência com certeza era ou que a equipe do Abel Ferreira administrasse ainda mais a vantagem no placar, ou, quem sabe, trabalhar um pouco mais a posse da bola. E foi isso que aconteceu, pelo menos, até o início ali da segunda etapa, onde, coincidentemente, aconteceu a expulsão de um jogador do Ceará, no caso o Richardson. No lance que o Dudu partia para ficar cara a cara com o goleiro João Ricardo, o atleta camisa 7, né, do Vozão acabou cometendo uma falta no Dudu, ele era o último homem e acabou sendo expulso. Então, olha o cenário que se apresentava para o Alviverde imponente, em que
vencia por 2-0, estava com um homem a mais, né? E fora o fato de ter um time melhor, se a gente for analisar do ponto de vista individual e coletivo em comparação à equipe do Ceará. Então todos os cenários pautavam para mais uma vitória tranquila, né, da equipe do Abel Ferreira, mas isso ficou no aparentemente. Na realidade foi uma coisa totalmente diferente. Inclusive a gente tem que elogiar a postura do Ceará na segunda etapa, isso porque mesmo com um jogador a menos, a equipe do Marquinhos Santos marcou pressão e por muito pouco não conseguiu sair com um empate, o que sem dúvidas teria um gostinho de vitória, tá? E a gente vai falar aqui especificamente sobre o que aconteceu. Simplesmente a equipe do Abel Ferreira relaxou, né, sentou em cima do placar e não fez aquilo que se esperava, que tranquilizasse o jogo, trabalhasse a bola e quem sabe tentasse ampliar o placar, tá? E, inclusive, o ímpeto do Ceará aumentou ainda mais com um pênalti marcado em cima do Vina, que no caso o Mendonça cobrou e acabou marcando, né, o gol que diminuiu o placar, tá? 2-1 naquele momento a favor da equipe do Palmeiras. Inclusive um pênalti muito duvidoso. Isso porque o Danilo, pelo menos na nossa opinião, ele não cometeu a falta no Vina. O camisa 29 do Vozão acabou valorizando o lance, essa que é a grande verdade. E no caso, o árbitro Anderson Daron, com a revisão do VAR, acabou marcando a penalidade a favor da equipe do Ceará, que não criou só essa oportunidade. Por muito pouco, logo em seguida, o Everton não ia cometendo uma bobeada diante do atleta do Ceará, né? E por muito pouco o goleirão do Palmeiras não entregava o ouro, né? Como a gente pode dizer. E o Ceará pressionou até o final, isso a gente pode dizer sem dúvidas, e teve uma postura surpreendentemente mesmo com um homem a menos. Se esperava que o Palmeiras, quem sabe, construísse 3, 4-0 ou administrasse mesmo 2-0 com o Ceará sendo mero espectador, mas não foi o que aconteceu. O Vozão causou muitas dificuldades para o Palmeiras e olha como o futebol é contraditório. As maiores dificuldades proporcionadas pela equipe do Ceará foram quando a equipe cearense tinha um jogador a menos, então obviamente no caso a equipe do Palmeiras tinha um jogador a mais, tá? Mas a verdade é que o Palmeiras cumpre o seu objetivo, sai, né, vai para uma viagem desgastante para a Fortaleza. Nunca é fácil jogar na Arena Castelão, isso é importante a gente ressaltar, ainda mais com a equipe do Ceará, que é uma das equipes mais qualificadas do futebol nordestino e tem causado muitas dificuldades para os seus adversários. Não à toa, recentemente o Ceará venceu a equipe do Corinthians da Arena Castelão, né, um dos postulantes ao título também brasileiro, adversário do Palmeiras, principal rival. E é importante que a gente cite, nessa partida do Palmeiras também contra a equipe do Ceará, muitos jogadores, digamos, forçaram o cartão amarelo, obviamente visando o derby daqui a 2 rodadas. Lembrando que pelo Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Goiás, primeiramente, dentro do seu estádio, e depois enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, os jogadores, obviamente, forçaram o cartão amarelo para, no caso, estarem disponíveis para um derby que, com certeza, o derby é um jogo à parte, mas com certeza esse é ainda mais crucial, visando a disputa do título brasileiro, beleza? E por falar em disputa de títulos, vamos falar de Libertadores. Isso porque esse é o próximo compromisso do Palmeiras, vai ser contra o Atlético Mineiro, pela Libertadores, jogo fora de casa, às 9h30 da noite da quarta-feira. Lembrando que esse confronto é a reedição das semifinais do ano passado, né, da Libertadores, em que na ocasião, se o torcedor palmeirense for se apegar ao retrospecto recente, o Verdão eliminou o Atlético Mineiro. A gente só lembra que naquela oportunidade existiu o critério do gol fora, coisa que não existe mais, né, na atual edição da Libertadores, mas sem dúvidas é um jogaço em que sem dúvidas a gente vai analisar aqui no canal, beleza? Então a gente repercute essa vitória do Palmeiras diante da equipe do Ceará, beleza? E que foi o jogo, não digamos perfeito do ponto de vista tático nem técnico, mas o Palmeiras, é por isso que o Palmeiras é líder, né? Quando surgem as oportunidades, a equipe consegue balançar as redes. E embora oscile durante o jogo, que é perfeitamente normal, consegue manter o resultado. E não tem um time bom só do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo também, a gente tem que ressaltar o quão forte é essa equipe do Abel Ferreira, que sem dúvidas, embora não esteja na Copa do Brasil, está brigando firmemente pelo título, obviamente, o tricampeonato, que seria inédito, né, na Libertadores, e ainda com relação ao tricampeonato seguido e ainda o título do Brasileirão, coisa que o Abel Ferreira ainda não tem nessa sua passagem pelo Palmeiras, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, com a tua família, deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo sempre informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo para o fã de esporte. Falar em fã de esporte, grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!